Meu nome é Helena Duarte, tenho 38 anos e sou juíza em uma das maiores comarcas da capital. Minha vida sempre pareceu impecável aos olhos dos outros. Uma carreira respeitada, uma família tradicional, amigos influentes e uma imagem de mulher forte, incorruptível, apegada à justiça. Mas por trás da toga e dos discursos duros nos tribunais, havia uma mulher solitária, sufocada pela rotina e pela pressão de sempre ser o exemplo. Acordava cedo, passava o dia inteiro em audiências, voltava para casa exausta e me contentava com jantares solitários em silêncio. Eu não tinha ideia de que, em breve, meu coração iria me arrastar para um abismo de traições, mentiras e vinganças que eu jamais teria coragem de imaginar. Tudo começou em uma noite chuvosa, quando precisei prorrogar uma audiência de réu perigoso por causa de uma pane elétrica no fórum. O homem em questão era Caio Vasques, conhecido como o maior criminoso da cidade, acusado de assaltos milionários, envolvimento com tráfico e até assassinatos. Quando vi pela primeira vez, algemado, olhando para mim com aquele sorriso insolente e um brilho debochado nos olhos, algo dentro de mim estremeceu. Eu, que sempre fui racional e firme, senti um arrepio que não fazia sentido. Era como se, naquele instante, o meu destino tivesse sido selado. Nos dias seguintes, eu não conseguia tirá-lo da cabeça. Suas palavras insolentes ecoavam nos meus pensamentos. Juíza, a senhora parece dura, mas eu sei reconhecer quando alguém esconde fogo por trás dos olhos. Aquela ousadia deveria ter me deixado irritada, mas ao invés disso, me provocava uma curiosidade quase infantil. Eu tentava me convencer de que era apenas interesse profissional, afinal, Caio era o caso mais importante da minha carreira. Mas no fundo, eu já sabia que estava me enganando. As noites passaram a ser tormento. Eu me pegava imaginando como seria a vida fora da minha rotina engessada, como seria viver perigosamente ao lado de alguém que não temia nada. E Caio? Caio parecia enxergar em mim algo que ninguém jamais havia visto: fragilidade. Quando ele sorria, mesmo algemado, parecia zombar das correntes que o prendiam, como se fosse impossível contê-lo. Eu tentava lutar contra essa atração, mas já era tarde demais. Meu coração já havia escolhido meu algoz. A primeira vez que cedi foi quando mandei liberar um pedido simples de visita, contrariando protocolos rígidos. Aleguei excesso de prazos, burocracia, qualquer desculpa técnica que pudesse justificar. No fundo, era apenas uma forma de prolongar o contato, de vê-lo mais vezes, de escutar sua voz carregada de ironia e sedução. No olhar de Caio, percebi que ele entendeu imediatamente minha brecha, e naquele instante, sem que eu soubesse, ele começou a tecer sua teia ao meu redor. Não demorou para que os boatos começassem. Funcionários do fórum cochichavam sobre a minha postura diante daquele réu específico, advogados percebiam minha atenção extra ao caso, e até meu assessor, Renato, tentou me alertar de forma discreta. Doutor Helena, esse sujeito não é qualquer um. Ele tem o dom de manipular. Eu sorri de forma fria, como se estivesse imune, mas por dentro já estava completamente envolvida. A ironia era cruel. A juíza que condenava tantos, estava prestes a se condenar por amor. Caio começou a escrever bilhetes para mim. Palavras simples, escondidas entre documentos, olhares cúmplices na sala de audiência. Eu deveria ter denunciado imediatamente, mas guardei cada papel como se fossem tesouros proibidos. Ele me chamava de minha justiça e dizia que apenas comigo sentia algo verdadeiro. Eu, cega pela emoção, passei a acreditar. As palavras dele me davam vida, me faziam sentir algo que eu havia esquecido: o calor da paixão. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Eu conto tudo porque quero que você entenda como uma mulher como eu, forte, respeitada e temida, pode cair na mais devastadora das armadilhas. O amor, ou o que parecia amor, me transformou em cúmplice do meu próprio inimigo. E cada detalhe dessa história é a prova de que até os mais poderosos podem ser arrastados pela fraqueza do coração. Minha vida dupla começou de forma discreta. Durante o dia, eu continuava sendo a juíza implacável, firme e distante. À noite, me debruçava sobre as cartas de Caio, analisava cada palavra como se fossem códigos secretos, como se fosse uma adolescente apaixonada. O contraste era tão intenso que me enlouquecia. Eu me perguntava o tempo todo: será que alguém já desconfiava?
Será que eu já deixava transparecer no olhar o desejo que me consumia? A primeira vez que toquei em sua mão foi em uma audiência, quando ele fingiu tropeçar e eu, instintivamente, segurei seu braço. O contato foi rápido, quase imperceptível para os outros, mas para mim foi como um incêndio que se espalhou pelo corpo inteiro. Eu percebi naquele instante que não havia mais volta. Eu já estava perdida, e Caio sabia disso. Seu sorriso discreto, quase triunfante, deixou claro. Ele havia vencido a batalha que eu nem sabia que estava travando. Naquela noite, ao chegar em casa, fiquei horas parada diante do espelho, encarando a mulher que eu já não reconhecia mais. A maquiagem borrada do dia inteiro, o cansaço evidente, mas por trás de tudo aquilo havia uma chama que eu não via há anos. Eu me perguntava até onde seria capaz de ir por ele. Será que abriria mão da minha carreira, da minha reputação, da minha própria vida por um criminoso? Só de pensar, uma mistura de medo e excitação tomava conta de mim. Era um jogo perigoso, e eu já estava jogando. Dias depois, durante outra audiência, Caio se aproximou para prestar depoimento. Quando abriu a boca, percebi que cada frase não era para o processo, mas para mim. Juíza, tudo na vida é questão de escolhas. Às vezes, a gente precisa arriscar tudo para sentir o sabor da liberdade. Seus olhos me encaravam como se falassem uma língua secreta que só eu entendia. Eu tremia por dentro, mas mantinha a postura, como se nada me abalasse. No fundo, cada palavra era uma semente que germinava no meu coração. Foi nesse período que comecei a mentir. Pequenas mentiras, a princípio. Um atraso no fórum porque alegava estar em reuniões, quando na verdade estava parada no carro, relendo suas cartas escondidas. Uma desculpa para a família de que estava sobrecarregada de processos, quando na verdade estava apenas criando espaço para mergulhar nesse mundo proibido que Caio me apresentava. As mentiras se tornaram um vício, um anestésico para a consciência que insistia em me avisar que eu estava afundando. A cada passo, Caio parecia me testar, como se estivesse avaliando até onde eu iria por ele. Em uma das cartas, ele escreveu: liberdade não é só estar fora das grades, minha justiça. Liberdade é ter alguém disposto a abrir as portas do inferno ao seu lado. Li aquelas palavras dezenas de vezes, sentindo um arrepio que misturava pavor e desejo. Era como se ele estivesse me convidando para uma vida de crimes e paixão. E eu, absurdamente, queria aceitar. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Você não tem ideia das reviravoltas que ainda estavam por vir. Até hoje me pergunto, se alguém tivesse me arrancado daquele transe antes, será que eu teria escapado do que estava prestes a acontecer? Ou será que, no fundo, eu já desejava mergulhar nessa escuridão? Um dia, recebi um bilhete mais ousado. Ele não falava de amor ou liberdade. Ele falava de um plano. Helena, em breve terei uma chance. Preciso de alguém lá fora que confie em mim. Alguém que me ame mais do que a própria vida. Você é essa pessoa? Quando terminei de ler, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Era a primeira vez que ele falava abertamente de fuga, e eu sabia que aquele era o ponto de não retorno. Eu deveria ter rasgado o bilhete, denunciado a comunicação ilegal, reforçado as medidas de segurança. Mas ao invés disso, dobrei o papel com cuidado e o escondi na gaveta mais secreta do meu escritório. Passei a noite em claro, imaginando como seria fugir com ele, abandonar tudo, queimar pontes e recomeçar em outro lugar. Pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha um propósito que ia além da toga e das leis. Foi nesse período que minha vida pessoal começou a desmoronar. Minha irmã, Clarissa, percebeu minha ausência e começou a questionar meus sumiços. Meu assessor, Renato, já não me olhava com a mesma confiança. E até minha mãe, uma senhora rígida e tradicional, comentou: Helena, você anda diferente. Seus olhos estão sempre distantes, como se vivessem em outro mundo. Mal sabiam eles que estavam certos. Eu já não pertencia mais ao mundo deles. Eu já estava presa a Caio, mesmo sem algemas. O primeiro beijo aconteceu de forma tão arriscada que até hoje me espanta ter dado certo. Após uma audiência tensa, enquanto seguranças se distraíam com o tumulto no corredor, ele se aproximou rápido, encostou seus lábios nos meus por apenas alguns segundos e voltou a se sentar como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei em choque, sem reação, com o coração disparado.
A sensação daquele beijo proibido ficou gravada em mim como fogo na pele. Eu soube, naquele instante, que não havia mais volta. Naquela noite, sonhei com ele. Sonhei com nós dois, fugindo em alta velocidade, o vento batendo no rosto, os gritos de sirenes ao fundo, e nós rindo como se nada pudesse nos parar. Acordei suada, com o coração em disparada, e percebi que aquele sonho não era apenas uma fantasia. Era um desejo real, ardente, impossível de ignorar. Pela primeira vez em anos, eu queria viver, mesmo que para isso eu tivesse que destruir tudo. Os dias seguintes foram uma tortura, porque eu já não conseguia separar o que era sonho do que era realidade. A cada vez que entrava no fórum, sentia que todos os olhares estavam sobre mim, como se todos soubessem do meu segredo mais obscuro. Cada palavra que eu dizia em audiência parecia carregada de uma hipocrisia sufocante, porque eu, a juíza que pregava pela lei, estava tramando a maior ilegalidade da minha vida. Mas a verdade é que o perigo me alimentava, me deixava viva, e eu não conseguia mais viver sem ele. Foi então que Caio começou a falar em códigos durante os depoimentos. Ele usava frases ambíguas que ninguém mais entendia, mas que para mim eram recados diretos. Às vezes, as algemas estão dentro da mente, não nos pulsos, ele dizia, olhando fixamente para mim. Eu fingia anotar algo no processo, mas na verdade estava decifrando cada palavra como se fosse um mapa secreto. Era como se vivêssemos um romance clandestino em plena frente de todos, e ninguém percebia. Certa tarde, ao sair do fórum, encontrei um envelope dentro do meu carro. Meu coração quase parou. Dentro, havia uma foto minha tirada dias antes, enquanto eu caminhava distraída pela calçada. No verso, estava escrito: "Agora você também está marcada, minha justiça. Não existe mais volta." O choque inicial foi avassalador, mas logo em seguida veio uma estranha sensação de pertencimento. Eu não era apenas cúmplice de Caio, eu era parte do jogo dele, parte de algo muito maior. As mentiras se intensificaram. Comecei a inventar viagens de trabalho, quando na verdade me encontrava com intermediários dele em lugares escondidos da cidade. Em cada encontro, eu recebia instruções, bilhetes, recados que aumentavam ainda mais a sensação de estar envolvida em uma trama de novela. Às vezes, eu me perguntava se estava sendo manipulada, mas mesmo que estivesse, eu já não queria sair. Era como estar viciada em um veneno doce, sabendo que mataria, mas incapaz de parar. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque o que vou te contar agora é o início da descida sem freios que mudou minha vida para sempre. Eu já não era apenas uma juíza apaixonada por um criminoso. Eu estava prestes a me tornar sua parceira, sua cúmplice, sua Bonnie em um mundo sem regras. A primeira vez que toquei uma arma foi em um galpão abandonado, levado até lá por um dos capangas de Caio, um homem chamado Vitor. Ele me entregou a pistola como se estivesse me oferecendo um presente. Ele disse que você precisa aprender a se defender, falou, com um sorriso cínico. Minhas mãos tremiam, mas quando apertei o gatilho e ouvi o barulho ensurdecedor, uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Eu me senti viva como nunca, e percebi que já estava atravessando fronteiras sem retorno. As noites começaram a ser povoadas por sonhos sangrentos, em que eu e Caio fugíamos após cometer crimes inimagináveis. Acordava suada, assustada, mas ao mesmo tempo excitada. Era como se o meu inconsciente já tivesse aceitado a transformação. A juíza exemplar estava morrendo, e no lugar dela nascia uma mulher perigosa, capaz de tudo por amor e vingança. Nesse mesmo período, um detalhe começou a me corroer. Descobri que Caio ainda mantinha contato com outra mulher, uma ex-amante chamada Mirella, que também tinha histórico de envolvimento com o crime. A notícia me atingiu como uma facada no peito. Será que eu estava sendo apenas mais uma peça no jogo dele? Será que todo aquele romance, todas aquelas palavras, não passavam de mentiras bem ensaiadas? A raiva começou a crescer em mim como fogo incontrolável. Quando confrontei em uma das nossas raras conversas a sós, ele apenas sorriu e disse: "Helena, eu nunca menti. Eu sou o que sou, um homem que não pertence a ninguém. Mas você é diferente. Você é quem pode estar ao meu lado até o fim." Suas palavras foram um veneno doce que acalmou minha fúria por alguns instantes, mas no fundo eu sabia que jamais confiaria nele completamente.
E era aí que nascia algo mais perigoso que o amor: a vontade de vingança. Naquele momento, prometi a mim mesma que nunca mais seria enganada. Se Caio pensava que eu seria apenas mais uma em sua coleção, ele estava enganado. Eu poderia amá-lo, poderia me perder nele, mas também seria capaz de traí-lo da mesma forma, se fosse necessário. Foi ali, naquela conversa, que comecei a arquitetar silenciosamente meu próprio plano. Eu já não era apenas a mulher que se apaixonara pelo maior criminoso da cidade. Eu estava me transformando em alguém que precisava equilibrar amor e desconfiança. Vivia em um estado constante de alerta, como se cada palavra dita, cada gesto feito, fosse parte de uma encenação maior. Ao mesmo tempo em que desejava os beijos e a ousadia de Caio, minha mente já trabalhava em segredo, arquitetando saídas, prevendo traições, preparando venenos invisíveis. As notícias sobre ele continuavam a circular pelos jornais. A cada nova manchete sobre assaltos, tráfico e violência, eu sentia um arrepio estranho, porque sabia que parte daquelas histórias carregava meu nome nas entrelinhas. Embora ninguém pudesse imaginar, eu estava envolvida até o pescoço. E o mais perturbador era que eu me sentia orgulhosa. Eu olhava para a televisão e pensava: esse homem é meu. Mas ao mesmo tempo, o pensamento de Mirella, a ex-amante, me corroía como ácido. Foi então que tomei minha primeira decisão arriscada contra ele. Sem que Caio soubesse, comecei a investigar discretamente quem era Mirella e onde ela estava. Usei contatos que não levantariam suspeita, e aos poucos fui juntando peças de um quebra-cabeça perigoso. Descobri que ela ainda se encontrava com capangas de Caio e que, de certa forma, ainda fazia parte de sua rede criminosa. A raiva que senti foi indescritível. Não aceitava ser dividida, não aceitava ser apenas uma entre muitas. Eu era a juíza Helena Duarte, e se ele achava que poderia me enganar, estava prestes a descobrir com quem estava lidando. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque o que vem agora é a parte em que minha paixão começou a se misturar com ódio, e o que antes parecia uma entrega cega passou a se tornar um campo de guerra entre duas forças: minha devoção por Caio e minha necessidade de vingança. Certa noite, consegui descobrir o endereço onde Mirella se escondia. Era uma casa simples em um bairro afastado, cercada de muros altos e silêncio suspeito. Passei 2 horas dentro do carro, observando cada movimento, cada sombra. Quando finalmente a vi sair, senti meu coração bater acelerado. Ela era bonita, de um jeito vulgar e provocativo, com cabelos loiros maltratados e um jeito de quem já havia visto o inferno. Olhar para ela foi como olhar para um espelho distorcido. Eu sabia que poderia ser o meu futuro se deixasse Caio me transformar em mais uma marionete. Voltei para casa naquela noite com a mente em chamas. Deitei na cama e fiquei horas acordada, imaginando 1000 formas de lidar com Mirella. Parte de mim queria simplesmente eliminá-la, como se fosse uma praga que ameaçava meu jardim secreto. Outra parte, mais calculista, queria usá-la como peça em meu jogo contra Caio. Eu sabia que qualquer decisão traria consequências irreversíveis, mas também sabia que já não tinha medo de cruzar linhas. Foi nesse ponto que percebi a verdadeira transformação dentro de mim. A mulher que eu era antes já não existia. Eu não era mais apenas a juíza Helena, com sua postura fria e distante. Eu era uma mulher apaixonada, perigosa, disposta a sujar as mãos para proteger, e ao mesmo tempo, se vingar. A adrenalina dessa nova identidade era viciante, e cada dia que passava eu me afastava mais da antiga versão de mim mesma. Comecei a usar Mirella como meu próprio informante, sem que ela sequer desconfiasse. Fiz chegar até ela rumores de que Caio havia me prometido exclusividade, que eu era a verdadeira parceira dele. Como esperado, ela não suportou a ideia e começou a deixar escapar informações em conversas descuidadas. Informações que chegavam até mim como um presente envenenado. Era incrível como a raiva feminina podia ser tão útil em um jogo de manipulação. Caio, por sua vez, parecia não desconfiar de nada. Continuava me enviando bilhetes apaixonados, me chamando de minha justiça, me prometendo um futuro ao seu lado. Eu respondia com a mesma intensidade, fingindo entrega total, mas por dentro já não era a mesma. A cada palavra doce que ele me dizia, eu saboreava em silêncio a ideia de que, no momento certo, eu seria capaz de derrubá-lo, da forma mais cruel e inesperada possível.
Naquele instante, compreendi que a linha entre amor e ódio era tão fina que quase invisível. Eu amava Caio com uma intensidade doentia, mas também planejava destruí-lo com a mesma fúria. Era como dançar à beira de um precipício, sabendo que qualquer passo em falso significaria queda. Mas eu nunca fui do tipo dentro de mim só crescia. Ao contrário, eu estava pronta para mergulhar nele, proibido, desde que fosse também carregava em segredo minhas próprias estratégias se fosse necessário. Eu o amava, mas ao mesmo tempo, me preparava para o momento de virar o jogo. Era uma sensação estranha, como estar em uma peça de teatro onde eu desempenhava dois papéis: a amante apaixonada e a inimiga silenciosa. Cada sorriso que eu dava para ele, cada bilhete que respondia, era também um passo no meu plano oculto. Foi nesse período que Caio conseguiu um privilégio dentro do presídio, algo que só os mais influentes alcançavam: trabalho interno com movimentação limitada pelos corredores. Aquilo lhe deu mais liberdade para se aproximar de mim, e, consequentemente, aumentou nossos riscos. Uma tarde, em uma das salas reservadas, ele se aproximou perigosamente, me puxou pelo braço e me beijou com uma intensidade que me deixou sem ar. Eu sabia que aquele ato era arriscadíssimo, que se alguém nos visse tudo estaria perdido, mas naquele momento o perigo era a chama que me mantinha viva. Enquanto ele se deliciava com o poder de me ter em suas mãos, eu estudava cada detalhe de sua postura. A forma como ele olhava para mim com arrogância, como se tivesse certeza de que eu jamais o abandonaria. Era justamente essa confiança cega que eu planejava usar contra ele. Deixei que acreditasse no meu amor absoluto, quando na verdade eu já estava armando um tabuleiro inteiro de vingança, peça por peça. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque a partir daqui, a história não é apenas sobre amor proibido, mas também sobre a guerra silenciosa que eu, Helena Duarte, declarei contra o homem que dizia ser meu dono. Certa noite, recebi de Mirella uma informação valiosa. Em uma explosão de ciúmes, ela deixou escapar que Caio havia planejado uma grande fuga e que contava comigo para executá-la. Aquilo foi como uma faca de dois gumes. Por um lado, meu coração acelerou com a ideia de estar ao lado dele, fugindo como nos meus sonhos mais secretos. Por outro, a raiva me consumiu ao perceber que ele compartilhava planos também com ela. Eu já não sabia se era parte única de sua vida ou apenas mais uma peça descartável. Foi então que tomei uma decisão ousada. Eu participaria da fuga, mas às minhas condições. Se Caio acreditava que iria me manipular, estava redondamente enganado. Eu seria a mão que abriria suas algemas, mas também poderia ser a mão que o empurraria para a ruína. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que tinha o poder de controlar o destino dele, e essa sensação era intoxicante. Comecei a trabalhar em silêncio nos bastidores, usando meu conhecimento jurídico e minha influência para facilitar pequenos detalhes que, juntos, abririam caminho para a fuga. Nada que me comprometesse de imediato, mas o suficiente para mostrar que eu era essencial no plano. Enquanto fazia isso, alimentava meu próprio desejo de vingança. Era como se eu estivesse costurando um vestido com duas faces. De um lado, a parceira leal, do outro, a inimiga fatal. Cada visita ao presídio se tornava mais carregada de tensão. Eu o beijava como se fosse a última vez, mas dentro da minha mente calculava todos os movimentos. Ele falava em liberdade, em viagens, em começar uma vida nova comigo. Eu respondia com palavras doces, mas ao mesmo tempo, me perguntava: será que ele realmente acreditava que eu largaria tudo para viver como uma fugitiva? Ou será que apenas queria usar meu poder e depois me descartar como fez com Mirella? Foi nesse momento que percebi que já não era apenas sobre Caio. Era sobre mim. Sobre a mulher que eu estava me tornando. Sobre a força que descobri possuir ao caminhar entre o amor e a vingança. Eu já não me via como vítima, nem como cúmplice cega. Eu era protagonista da minha própria história, e estava pronta para escrever o final com minhas próprias mãos, mesmo que fosse manchando tudo de sangue. Naquela noite, ao olhar pela janela do meu apartamento, vi a cidade iluminada e percebi que não havia mais retorno. O tribunal, minha família, minha antiga vida, tudo aquilo já não me pertencia. Eu tinha escolhido viver a maior guerra da minha vida, e nessa guerra, Caio não era apenas meu amante ou meu algoz. Ele era meu inimigo íntimo, meu reflexo distorcido. O homem que eu queria ter começou a ser desenhado como um quadro sombrio dentro da minha mente.
Caio queria que eu usasse minha influência para transferi-lo para uma audiência em outra comarca, onde a segurança seria mais frágil. Ele planejava uma emboscada no caminho, executada pelos homens de confiança que ainda estavam soltos. Enquanto ele me explicava em detalhes, seus olhos ardiam de paixão e confiança. Eu fingia estar rendida ao seu charme, mas dentro de mim já começava a calcular todas as brechas que poderia usar contra ele. Passei noites em claro arquitetando cada detalhe. Eu lia e relia processos antigos, revivia audiências, me lembrava de cada erro cometido por outros criminosos que haviam tentado escapar. Enquanto Caio falava em liberdade, eu pensava em armadilhas. Enquanto ele sonhava em correr comigo pelas estradas, eu sonhava em ver seu rosto no momento exato em que percebesse que havia sido traído por mim. A vingança me movia com uma força quase sobrenatural. Mas havia algo dentro de mim que ainda me prendia. O amor. Esse maldito sentimento que, mesmo depois de tudo, ainda me fazia estremecer quando ele me tocava. Cada beijo, cada olhar, cada palavra carregada de desejo me fazia questionar se eu realmente teria coragem de destruí-lo. Eu oscilava entre a mulher apaixonada e a juíza vingativa, como se duas versões de mim brigassem ferozmente dentro da mesma pele. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque daqui em diante, cada passo que eu dei foi um mergulho mais fundo em um abismo sem volta, onde o amor e o ódio se misturavam de uma forma quase insuportável. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era Mirella. Sua voz carregava veneno e desespero. Helena, você acha que ele vai largar tudo por você? Você é só mais uma idiota presa no charme dele. Eu conheço Caio melhor do que ninguém, e ele nunca vai ser de ninguém. Aquela conversa me deixou em chamas. A raiva contra ela se uniu à raiva contra ele, e foi nesse turbilhão que tive a confirmação. Eu precisava ir até o fim com meu plano, não apenas para me libertar, mas para mostrar a todos que ninguém jamais me enganaria impunemente. Foi nesse mesmo dia que tracei minha estratégia final. Eu ajudaria Caio a chegar até a emboscada, mas no último instante, mudaria a jogada. Seria a minha vingança perfeita. Ele confiava tanto em mim que nem sequer cogitava a possibilidade de que eu pudesse traí-lo. Essa seria sua maior fraqueza, e minha maior arma. Cada encontro com ele passou a ter um gosto diferente. Eu sorria, eu o beijava, eu prometia um futuro de liberdade. Mas dentro da minha mente, cada palavra era uma punhalada silenciosa que eu já afiava para o dia da fuga. Ele acreditava estar conquistando o mundo ao me ter ao seu lado, mas mal sabia que era eu quem segurava todas as cartas na manga. Enquanto isso, Mirella continuava tentando me desestabilizar. Recebi mensagens anônimas, fotos minhas com Caio, até mesmo ameaças veladas. Era óbvio que ela estava desesperada por perder espaço. O que ela não sabia é que eu não estava apenas competindo pelo amor de Caio. Eu estava lutando pelo controle de toda a narrativa, e no final, nem ela nem ele teriam o poder de decidir o desfecho. Certa noite, ao deitar na cama, olhei para o teto escuro e percebi algo assustador. Eu já não temia mais nada. Não temia perder meu cargo, não temia ser descoberta, não temia nem mesmo morrer. Eu já estava tão mergulhada no caos que tudo parecia pequeno diante da sensação de poder que me dominava. Era como se tivesse me transformado em uma versão ainda mais perigosa de Caio. E essa versão não pretendia recuar. O plano estava em andamento, e a cada passo eu sentia o dia marcado para a transferência de Caio. O dia da fuga não seria apenas o dia em que Caio soubesse que algo sombrio estava prestes a acontecer. Seria o dia em que eu acordei cedo, de uma vez por todas, meu traje impecável de juíza e maquiei meu rosto com perfeição, eu ou talvez como ninguém. Se aquela fosse apenas mais uma audiência comum. Mas por dentro, meu coração pulsava como um tambor de guerra. Eu sabia que nada seria comum naquele dia. Os corredores do fórum estavam mais movimentados do que nunca. Policiais circulavam, advogados se aglomeravam, jornalistas tentavam captar informações. Eu caminhava entre eles com minha postura altiva, mas apenas eu sabia do segredo que carregava no peito. Em poucas horas, a vida de Caio estaria nas minhas mãos. E não apenas a dele, a minha também. Quando vi sendo escoltado, algemado, seus olhos buscaram os meus de imediato. O sorriso que ele me deu foi como um veneno doce. Era o sorriso de quem acreditava que já havia vencido, que em breve estaria livre ao meu lado,
vivendo a fantasia que tantas vezes pintara em nossas conversas clandestinas. Mal sabia ele que aquele mesmo sorriso era o que alimentava meu desejo de vê-lo cair. Durante o trajeto até a viatura, percebi os olhares desconfiados de alguns policiais. Talvez fosse paranoia minha, mas tinha a sensação de que já suspeitavam de algo. Ainda assim, mantive a postura firme, disfarçando qualquer emoção. Dentro de mim, no entanto, uma tempestade rugia. Eu estava prestes a trair o homem que amava e a destruir a mim mesma no processo. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque a partir desse ponto, a linha entre amor, traição e vingança desaparece por completo, e tudo se transforma em um jogo de sobrevivência. A emboscada foi planejada para acontecer em uma estrada secundária, longe dos olhares da cidade. Os capangas de Caio estariam posicionados, prontos para atacar a viatura no momento exato. Eu, oficialmente, estaria apenas acompanhando o processo de transferência como juíza responsável. Mas, secretamente, era a peça-chave para garantir que tudo desse certo, ou que tudo desmoronasse. Enquanto a viatura avançava pela estrada, meu coração batia em um ritmo frenético. Eu observava cada curva, cada sombra entre as árvores, cada sinal de que o ataque estava próximo. Ao meu lado, Caio parecia tranquilo, quase sereno, como se estivesse certo de que a liberdade estava a poucos minutos de distância. Eu olhava de soslaio e me perguntava: como um homem tão inteligente podia ser tão cego diante da minha máscara? E então aconteceu. O som ensurdecedor de tiros ecoou pela estrada, vidros estilhaçaram, a viatura foi atingida e os policiais entraram em pânico. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Caio sorriu, como se já soubesse que aquele era o início de sua vitória. Eu, por outro lado, sentia uma adrenalina avassaladora, porque sabia que aquele era também o início do meu verdadeiro plano. No meio da confusão, os capangas abriram a porta da viatura e o libertaram das algemas. Caio correu em minha direção, puxando minha mão como se eu fosse parte essencial de sua liberdade. Vem comigo, Helena. Agora é a nossa hora. Seus olhos brilhavam de paixão e triunfo. Eu o segui, sim, mas não como cúmplice apaixonada. Eu o segui como a mulher que iria decidir seu destino. Naquele instante, entre tiros, gritos e fumaça, percebi que minha vida inteira havia me preparado para aquele momento. Não era apenas uma fuga. Era o ápice da minha guerra secreta. Eu sabia que tinha o poder de entregar Caio ao mundo ou de me entregar ao inferno até um carro preto que já nos aguardava. Escolha que eu fizesse mudaria tudo para sempre. Um dos homens de confiança de Caio acelerou assim que batemos a porta. Dentro do veículo, o cheiro de pólvora ainda impregnava no ar, misturado com o perfume dele, um aroma marcante que sempre me deixava em transe. Eu olhava para aquele homem ao meu lado, livre pela primeira vez em meses, e sentia meu coração dividido entre paixão e ódio. Caio segurava minha mão com força, como se tivesse certeza de que eu estava ali por amor incondicional. Você é minha, Helena. Ninguém mais importa, só nós dois contra o mundo, ele disse, com aquela voz rouca que tantas vezes me fez perder a razão. Eu sorri, fingindo devoção, mas por dentro minhas ideias fervilhavam. Eu sabia que, em breve, aquele mesmo homem que agora me abraçava seria o alvo da minha vingança. A estrada parecia interminável. Os homens no carro falavam em voz baixa, planejando rotas de fuga, lugares seguros para se esconder. Eu permanecia em silêncio, observando cada detalhe, cada gesto, cada informação que poderia usar no momento certo. Eu não era apenas passageira daquela fuga. Eu era juíza secreta do destino deles, pronta para dar a sentença no instante mais inesperado. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque o que vem a seguir é o momento em que o amor proibido começa a se desfazer em meio ao cheiro da traição e ao gosto amargo da vingança. Depois de algumas horas, chegamos a um galpão abandonado nos arredores da cidade. Era um lugar sujo, com paredes descascadas e cheiro de ferrugem. Ali, Caio se sentia seguro. Ele me puxou para um canto e me beijou com fúria, como se quisesse marcar seu território em mim. Eu correspondi, mas minha mente já estava a quilômetros dali, calculando como transformar aquele esconderijo no palco perfeito para a queda dele. Foi nesse galpão que percebi o quanto eu havia mudado. Enquanto os homens de Caio comemoravam a fuga,
Eu me afastava discretamente, observando cada saída, cada arma, cada ponto cego. Eu não tinha mais medo. Não tinha mais dúvida. Estava pronta para manipular todos ao meu redor, inclusive o homem que jurava me amar. A juíza fria e racional havia morrido. No lugar dela, nascia a estrategista vingativa. Mas o destino parecia gostar de brincar comigo. Enquanto eu tramava em silêncio, Mirella surgiu. Ela entrou no galpão sem pedir licença, com aquele jeito provocativo e arrogante, e correu direto para os braços de Caio. Você conseguiu, meu amor! Ela gritou, beijando-o diante de todos. Meu coração despedaçou, mas minha face permaneceu intacta. Se ele achava que eu iria desmoronar, estava enganado. Eu apenas gravei aquela cena dentro de mim, transformando cada estilhaço de dor em combustível para minha vingança. Caio tentou contornar a situação, olhando para mim e dizendo: Helena, não é o que parece. Mirella é só parte do plano. Você é quem eu amo de verdade. As palavras dele soaram ocas, sem força. O mesmo homem que me prometeu exclusividade agora mostrava, sem pudor, que sua lealdade era uma moeda de troca barata. Eu sorri, um sorriso gelado, e apenas respondi: eu sei, Caio. Eu confio em você. Mas dentro de mim, algo se quebrou de forma irreparável. Naquela noite, enquanto todos dormiam no galpão, eu fiquei acordada, observando Caio e Mirella juntos em um canto. Meu peito ardia de ódio, mas meus pensamentos eram claros como nunca. Ele acreditava que eu ainda estava em suas mãos, mas na verdade, eu já o havia condenado. A diferença é que, dessa vez, eu não daria sentença em um tribunal. Eu daria no campo em que ele se sentia mais seguro. O crime. Ao amanhecer, quando os homens começaram a se movimentar, eu já tinha um plano em mente. Um plano silencioso, cruel e perfeito. Eu usaria Mirella, usaria os capangas, usaria até a paixão doentia que Caio dizia sentir por mim. No clima final, no galpão ele ficou não veria de onde veio o golpe. Alguns homens discutiam sobre rotas, diante da única outros falavam que ele jamais poderia enganar os policiais que haviam resistido na emboscada. Eu permanecia quieta, mas meus olhos não paravam um segundo. Observava Mirella caminhando de um lado para o outro, arrogante, como se fosse a rainha do lugar. E observava Caio, que tentava me reconquistar com olhares e toques sutis, como se pudesse apagar o beijo que dera nela diante de todos. Quando ele se aproximou de mim, baixando a voz, disse: Helena, você precisa acreditar em mim. Mirella não significa nada. Ela está aqui porque precisamos dela. Mas o que eu sinto por você é real. Eu olhei fundo em seus olhos e quase me perdi, mas me lembrei da cena que havia visto na noite anterior. Eu acredito em você, Caio, respondi, com um tom suave, mas que escondia o fio da lâmina que eu afiava em silêncio. O mais irônico era que, de certa forma, eu ainda o amava. Ou talvez fosse apenas o vício, a dependência emocional que ele havia criado em mim. Cada vez que me tocava, eu tremia. Cada vez que me beijava, eu sentia o coração bater mais forte. Mas logo em seguida, a lembrança da traição vinha como uma onda de gelo, apagando qualquer calor. Essa dualidade era o que me mantinha firme, usar o amor como máscara e o ódio como arma. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque daqui em diante, as máscaras começam a cair e a verdadeira guerra entre nós se torna inevitável. Meu primeiro movimento foi me aproximar de Mirella. Fiz isso de forma sutil, quase amigável. A elogiei. Disse que admirava sua coragem em enfrentar tudo aquilo ao lado de Caio. Ela, vaidosa como sempre, caiu na armadilha. Passou a confiar em mim, revelando detalhes que ele nunca havia contado. Descobri, por exemplo, que Mirella sabia da existência de outros esconderijos, de cofres cheios de dinheiro e armas espalhados pela cidade. Informações que seriam preciosas para meu plano. Caio, por outro lado, continuava a me envolver. Uma noite, me levou para um canto do galpão, segurou meu rosto e disse: quando tudo isso acabar, vamos desaparecer juntos. Eu prometo, Helena. Só você e eu. Eu sorri, e por um instante quase acreditei. Mas então, ao olhar por cima do ombro dele, vi Mirella observando com um sorriso cínico. Foi nesse momento que entendi. Caio jamais seria só meu. E por isso, ele teria que pagar. Meu próximo passo foi manipular os capangas.
Eles não confiavam totalmente em Mirella. Achavam que ela tinha influência demais sobre Caio. Eu aproveitei essa desconfiança e a alimentei com pequenas insinuações. Vocês já perceberam como Caio ouve mais Mirella do que vocês? Eu dizia, em tom de inocência. E assim, aos poucos, plantei a semente da discórdia. Naquela altura, eu já controlava o jogo sem que ninguém percebesse. Mirella acreditava que éramos quase amigas, os capangas começavam a desconfiar dela, e Caio continuava cego pelo meu charme. Eu estava exatamente onde queria estar, no centro da teia, pronta para puxar os fios e assistir todos se enredarem até sufocar. Mas quanto mais eu avançava, mais perigoso se tornava o jogo. Porque Caio não era um homem comum. Ele era inteligente, astuto e desconfiado por natureza. Bastaria um deslize para que ele percebesse minha verdadeira intenção. E, se isso acontecesse, eu sabia que minha vida valeria menos que uma bala perdida. Naquela tarde, sentei-me sozinha em um canto do galpão, observando cada movimento, cada sussurro, cada olhar. Mirella caminhava confiante, acreditando ser a favorita de Caio, enquanto ele distribuía ordens como se nada existisse além dele. Eu respirava fundo e pensava: a hora está chegando. Cada detalhe que observei, cada palavra que ouvi, seria usado contra eles. Eu não precisava de armas para vencer. Precisava apenas da paciência e da inteligência que a vida me deu como juíza. Enquanto Caio dormia em um canto do galpão, exausto da adrenalina da fuga, eu fui até Mirella. Sentei-me ao lado dela com um sorriso aparentemente amigável. Quer um conselho? Perguntei. Ela olhou surpresa, mas aceitou. Eu falei sobre segredos, sobre traições possíveis, sem revelar minha própria intenção. A cada palavra, eu a manipulava para acreditar que estava me confiando, sem perceber que estava apenas me entregando informações cruciais. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque a partir desse ponto, cada movimento que fiz transformaria o jogo em uma armadilha mortal. E ninguém, nem Caio, nem Mirella, nem os capangas, teria ideia do que estava por vir. A noite caiu pesada sobre o galpão. As sombras pareciam dançar nas paredes descascadas, misturando medo e expectativa. Eu caminhava silenciosa, observando cada reação de todos ao meu redor. Caio ainda me lançava olhares de confiança, acreditando que eu era totalmente leal. Era quase divertido. Eu apertava meus punhos, contia minha raiva e me preparava para o momento certo de agir. Enquanto isso, Mirella começou a se abrir mais sobre os planos de Caio. Ela não desconfiava de nada, acreditando que éramos quase confidentes. Cada informação que ela entregava era uma peça no quebra-cabeça que eu montava silenciosamente. Sabia onde estavam escondidos cofres, armas e rotas de fuga alternativas. Sabia também que, no instante certo, tudo isso poderia ser usado para desmoronar o império dele. Caio começou a suspeitar de algo. Vi nos seus olhos, durante uma conversa, uma ponta de desconfiança. Mas ele acreditava que era paranoia minha. Helena, você está diferente. Confio em você, mas parece que pensa demais, disse ele, sorrindo para acalmar a situação. Eu sorri de volta, mantendo a pose de parceira devotada, enquanto minha mente trabalhava freneticamente em como consolidar meu plano sem levantar suspeitas. Naquela mesma noite, preparei a primeira etapa de minha vingança. Alterei discretamente informações, bloqueei rotas de fuga secundárias e criei um labirinto de mentiras para que, no momento certo, Caio percebesse que não tinha controle sobre nada. Eu sentia uma excitação doentia. A mistura de medo, paixão e ódio me deixava mais viva do que jamais estive. Mirella, sem perceber, continuava sendo usada como peça central do meu plano. Eu a deixava acreditar que eu ainda era uma aliada dela, quase sua amiga. Cada passo dela me aproximava do meu objetivo. Ela acreditava estar manipulando a situação, quando na verdade estava entregando as chaves do império de Caio para mim. A tensão dentro do galpão aumentava. Os homens começaram a suspeitar de pequenas falhas, mas não conseguiam identificar a origem. Eu assistia a tudo em silêncio, observando o medo crescer nos olhos deles. Era como dirigir um carro em alta velocidade à beira de um precipício. Mas, estranhamente, eu adorava o perigo. Naquele momento, percebi que estava completamente envolvida no jogo que criei. Cada detalhe, cada mentira,
Cada gesto de amor falso estava prestes a explodir em uma reviravolta mortal. Eu amava Caio de forma destrutiva, mas o ódio que nutria crescia mais rápido do que qualquer sentimento. E eu sabia, ninguém sairia ileso dessa noite. O amanhecer chegou pesado, com o céu pintado de tom cinza e laranja, como se presagiasse o caos que estava prestes a explodir. Eu acordei antes de todos, silenciosa, observando Caio dormir ao fundo, cercado por seus homens e por Mirella, que ainda acreditava estar segura ao seu lado. Um arrepio percorreu minha espinha. O momento que esperei durante semanas finalmente chegará. Eu tinha o poder nas minhas mãos. Comecei a movimentar as peças do meu plano. Primeiro, manipulei Mirella para se afastar de Caio naquele instante crucial. Um pequeno recado, escrito com sutileza e disfarçado como conselho, foi suficiente para fazê-la se deslocar para outro cômodo do galpão. Ela acreditava estar fazendo algo por ele, mas na verdade, estava abrindo espaço para eu controlar totalmente a situação. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque o que aconteceu a seguir mudou tudo e revelou que nem o homem mais perigoso da cidade poderia escapar do meu jogo. Os capangas começaram a se agitar, percebendo pequenas falhas que eu havia introduzido deliberadamente. Um deles sussurrou algo sobre rotas alternativas bloqueadas, outro sobre armadilhas desconhecidas no caminho. Caio começou a perceber que algo estava errado, e o medo começou a se instalar em seus olhos pela primeira vez. O sorriso arrogante desapareceu, substituído por tensão. A tensão atingiu seu ápice quando eu me aproximei dele, segurando sua mão como se fosse apenas carinho. Confie em mim, Caio. Vai dar tudo certo, disse com suavidade, escondendo minha satisfação. Ele me olhou com uma mistura de amor e dúvida, incapaz de compreender que a pessoa que ele mais confiava era responsável por controlar o destino dele naquele instante. Enquanto todos estavam distraídos, comecei a conduzir os capangas para um caminho que eu já sabia ser perigoso. Pequenos obstáculos, rotas bloqueadas e sinais falsos criaram um labirinto perfeito. Eles não suspeitavam que cada decisão tomada por mim os afastava mais da liberdade e os aproximava da armadilha final. Caio finalmente percebeu que algo estava errado. Seus olhos se encontraram com os meus e a fúria surgiu, misturada com incredulidade. Helena, o que você está fazendo? Ele gritou, mas minha expressão permaneceu fria, impenetrável. Eu não disse nada. Apenas apertei a mão dele por um segundo, como se ainda fosse leal, e segui conduzindo o jogo ao meu favor. O caos se instalou. Os capangas começaram a perceber que algo não batia, que o plano que imaginavam estava se desmoronando. Mirella, confusa e desesperada, tentou intervir, mas eu já a havia manipulado para sair de cena, isolando Caio em uma teia da qual ele não poderia escapar. A adrenalina corria pelo meu corpo, e pela primeira vez senti o gosto real do poder absoluto. Quando Caio finalmente entendeu que havia sido traído, era tarde demais. As rotas estavam bloqueadas, as armas estavam inutilizáveis, e a liberdade que ele imaginava ter conquistado desaparecia diante dos seus olhos. Eu observei sua fúria e desespero, saboreando cada detalhe. Ele me havia enganado, mas agora era minha vez de ter o controle total. Caio me encarava como se estivesse diante de um fantasma. Havia se transformado em algo mais sombrio. Outrora cheios de confiança e desejo por ele. Mas o que predominava era o ódio frio e calculista. A certeza de que ninguém jamais manipularia Helena Duarte impunemente. A voz ecoando pelas paredes enferrujadas do galpão. Perigoso da minha por vida. Dentro, meu coração de poder era intoxicante, mas por fora, mantive a calma gélida de uma juíza prestes a dar a sentença final. Mirella surgiu correndo, desesperada, tentando entender o que estava acontecendo. Caio, o que houve? Quem mexeu nos planos? Ela olhou para mim, e por um instante, percebi que suspeitava. Mas não tive pressa em desmenti-la. Apenas lancei um olhar frio que a fez recuar. Ela podia gritar, espernear, tentar culpar-me, mas já era tarde. Eu havia plantado todas as sementes da dúvida na mente dos capangas. E agora todos olhavam para ela como traidora em potencial. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque o que você verá agora é a virada definitiva. Quando a mulher apaixonada se transforma em carrasca impiedosa. Caio, furioso, tentou se impor. Ninguém aqui vai acreditar que Helena faria isso. Ela é minha. Minha, gritou,
batendo a mão contra a mesa improvisada que servia de apoio no galpão. Mas percebi o tremor em sua voz. Pela primeira vez, o grande criminoso da cidade se via sem controle, e isso corroía mais do que qualquer algema. Mirella, aproveitando-se da confusão, apontou o dedo para mim. Ela está manipulando todos vocês. Não veem? É ela quem está mudando os planos. Sua voz ecoou pelo galpão, mas os capangas já estavam desconfiados dela há dias, graças às minhas insinuações. Em questão de minutos, a atenção deles se voltou para Mirella, que começou a ser questionada e cercada. O medo estampado em seu rosto foi um espetáculo para mim. Caio, perdido entre a lealdade dividida, não sabia a quem acreditar. Seus olhos alternavam entre mim e Mirella, buscando uma verdade que jamais encontraria. Eu, com um sorriso discreto, apenas observei enquanto ele se afundava no caos que havia criado. Era como assistir a uma peça de teatro onde todos os atores seguiam meu roteiro sem perceber. Decidi então dar o golpe final. Caminhei até Caio e sussurrei em seu ouvido, de forma que apenas ele pudesse ouvir. Você achou que podia me enganar, dividir meu amor com outra e sair impune? Eu sou juíza, Caio. Sempre dou a sentença no fim. E a sua chegou. Seus olhos se arregalaram, e naquele instante, vi o medo genuíno de um homem que finalmente percebia estar nas mãos de alguém mais cruel que ele. Os capangas começaram a se desentender, gritando, apontando armas uns para os outros. Mirella implorava por confiança, mas já era tarde. O caos se espalhou como fogo em palha seca. Eu, serena, recuei para a sombra, apenas assistindo ao espetáculo que eu mesma havia acendido. Não havia necessidade de disparar uma bala. A minha arma era manipulação, e ela já estava cumprindo seu papel com perfeição. Caio tentou me alcançar, desesperado, mas 2 de seus homens o seguraram, acreditando que ele estava protegido. Mal sabiam que, naquele instante, a verdadeira prisão dele era o amor doentio que sentia por mim. Ele gritou meu nome, mas eu apenas sorri, saboreando cada segundo da ruína dele. E ali, em meio à confusão, percebi que minha vingança não era apenas contra Caio ou Mirella. Era contra todas as mentiras, todas as traições, todas as vezes em que fui feita de tola. Eu havia transformado minha dor em poder, e agora, ninguém mais poderia me deter. O caos dentro do galpão atingiu um ponto irreversível. Capangas gritavam, armas disparavam sem direção, Mirella se debatia no chão tentando se livrar das acusações, e Caio lutava para manter algum controle. Eu, porém, permanecia imóvel, observando tudo como uma espectadora privilegiada, ciente de que cada detalhe havia sido orquestrado por mim. Caio conseguiu se soltar e correu em minha direção, segurando meu braço com força. Seus olhos queimavam de ódio e desespero. Você destruiu tudo, Helena. Tudo o que construímos. Todos os nossos planos. Por quê? Ele gritou, a voz embargada. Eu o encarei com frieza e respondi. Porque você nunca entendeu quem eu realmente era. Você achou que podia brincar comigo, mas eu sou a única que dá as sentenças aqui. Mirella, em um ato desesperado, tentou atirar em mim. O estampido ecoou pelo galpão, mas a bala errou e atingiu um dos capangas. O pânico aumentou, e em questão de segundos, todos estavam apontando armas uns para os outros. A confusão que eu havia semeado agora florescia em uma guerra interna, e eu não precisava mover um dedo para que eles se destruíssem. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Porque a cena que se seguiu foi digna de uma novela onde ninguém sai ileso. Aproveitando o caos, recuei lentamente até a saída. Meus passos eram firmes, sem pressa, enquanto atrás de mim o som de tiros e gritos preenchia o ar. Caio ainda me chamava, implorando, misturando raiva e amor em sua voz. Helena! Não me deixe! Você é minha! Mas eu não olhei para trás. Aquela era minha vitória, e parte dela era vê-lo desmoronar sozinho. Do lado de fora, o sol começava a nascer, tingindo o céu de vermelho, como se refletisse o sangue derramado no galpão. Respirei fundo, sentindo o ar frio da manhã encher meus pulmões. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti presa. Eu não era mais a juíza ingênua que havia se apaixonado por um criminoso. Eu era a mulher que havia vencido o criminoso no próprio terreno dele. Enquanto caminhava pela estrada deserta,
Ouvi ao longe os últimos disparos. Imaginei o rosto de Caio naquele instante, cercado por homens que já não confiavam nele, traído pela própria arrogância. Talvez ele sobrevivesse, talvez não. Mas uma coisa era certa. Ele jamais esqueceria que a queda dele começou comigo. Pensei em Mirella e em seu destino incerto. Talvez tivesse morrido naquela confusão, talvez ainda estivesse viva, se debatendo para sobreviver. Para mim, pouco importava. Ela havia sido apenas mais uma peça descartável no meu tabuleiro, e como toda peça, cumpriu sua função antes de ser eliminada. Segui em frente, sem olhar para trás. A cada passo, sentia-me mais forte, mais fria, mais consciente de que havia atravessado uma linha da qual não poderia retornar. Não era mais apenas sobre vingança contra Caio. Era sobre descobrir o poder que sempre existiu dentro de mim e que eu nunca havia ousado usar. E assim, cheguei à conclusão final. No jogo do amor e da traição, não vence quem ama mais, nem quem engana melhor. Vence quem sabe controlar a narrativa, quem transforma a dor em estratégia e quem nunca se deixa reduzir à vítima. Eu não era amante de Caio. Eu não era rival de Mirella. Eu era Helena Duarte, e naquela história, apenas eu fui a verdadeira vencedora. Com um último olhar para o horizonte, deixei que o vento frio tocasse meu rosto e sussurrei para mim mesma: a sentença está dada.